E aí, suave, tranquilo? Sim, o vídeo de hoje é sobre K-pop, Coreia do Sul, dorama e tá tudo bem se você não interessa sobre nenhum desses assuntos. Em pouco tempo você vai perceber que esse vídeo é muito mais do que K-pop. Se você não viveu em Might nas últimas décadas, sabe da virada de chave que a Coreia do Sul deu na cultura e como usou isso para a política. Mas qual foi a estratégia da Coreia do Sul para isso? Muito antes de Blackpink, Seventeen, BTS, EXO, muito antes de Parasite e Bong Joon-ho, e mesmo Psy e Gangnam Style já são frutos da segunda onda coreana, uma onda que mudou o mundo há quase 40 anos, e é na verdade um projeto político para esconder um passado sombrio. Hallyu, soft power e estética. Como a Coreia limpou a sua imagem e dominou o globo. A história do K-pop a partir de 1910. Para começar esse vídeo que eu já enrolei muito, deixe seu like, sininho e inscrição. E hoje nós temos um momento paga as contas com um parceiro novo. Sim, esse canal vai ficar vivo por mais um tempo. Bem-vindo, Insider. Este é Kenji, ele está gravando um vídeo. Kenji está passando um problemão. O calor. Kenji é um cara que sua muito, coitado. E ele já fez de tudo. Tentou paninho, toalhinha, em intervalos de 1 minuto na frente do ventilador. Pois é claro, ele não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. Mas então, Kenji parece que conheceu a solução. Insider! O uniforme oficial do criador de conteúdo na internet brasileira. Insider! Será que agora a Insider será parceira do Normose? E hoje? Canal Normose agora tem um novo parceiro. Insider! Seca muito rápido. NANI? Ela desamassa no corpo. Tem peças de todos os tipos e todos os tamanhos. Isso deve ser um engano. Mais tamanho e tipo de peça do que partido no Brasil. PP, PM, GGG, XGG, XXGG. Atenção! Qual dessas alternativas a seguir corresponde aos produtos Insider? Produtos hidrofóbicos. Tem cupom no Normose. Vendem produtos sem gênero. Fazem o seu produtor de conteúdo favorito passar vergonha fazendo propaganda só de cuequinha. Sim, todas as alternativas. A Insider tem Tech T-shirt com High Technology, Daily and Tech T-shirt, Future Shorts and Everyday Shorts. Oh my God! English Expressions. Sabe o que isso significa? Muita qualidade. Kenji não tem mais um problema. Agora ele tem Tech T-shirt. Para mais propagandas completamente esquizonormose como essas, faça sua parte. Quem sabe a Insider não vira realmente a nossa parceira. Agora sim, bom episódio. Atenção, o Ministério do Sarcasmo informa. Essa propaganda foi feita exclusivamente para ser tosca. Olha a cara do imbecil criador desse canal. Ele sabe o que está fazendo. Ou precisa de avisado. Obrigado. Se a vontade for resistir, o médico deverá ser consultado. E aqui vai um aviso para os fãs de K-pop que vão chegar nesse vídeo. Sejam bem-vindos e calma. Esse vídeo é para vocês também, mas aqui tem um público diverso. Então vamos introduzir o assunto aos poucos. Isso aqui não é uma competição de idols. As nossas fontes acadêmicas de consulta estão na descrição. Aprofunde. E agora sim, bom episódio para você. A primeira pergunta é, para quê? Para que a Coreia gastou bilhões de dólares até a sua mãe conhecer dorama e assistir novela coreana na Rede TV? Na Rede TV. E a resposta é clara e objetiva. Um grande acordo nacional entre empresariado e o governo para limpar a barra da Coreia pelo mundo afora. Limpar a barra de quê? Chega mais para falar de ditadura. Assim, apesar de ter 5.000 anos de história, a Coreia do Sul, nos moldes que conhecemos hoje, passou antes disso uma sequência de guerras sangrentas durante o massacre e a ocupação japonesa da Coreia em 1910, passando depois pela guerra entre as Coreias nos anos 50 e sucessivas ditaduras militares até 1990. E a ditadura da Coreia do Sul, como são todas as ditaduras, empresários militares, violaram direitos humanos, torturaram sistematicamente e contribuíram para uma péssima imagem dos sul-coreanos no cenário internacional. No campo da cultura, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, artistas mundialmente famosos faziam show no país para as dezenas de milhares de pessoas. E soldados dos Estados Unidos, que estavam na ocupação do território e posteriormente como aliados do país durante a Guerra das Coreias, eram sempre muito bem recebidos e sua cultura influenciou na
na criação de um gênero musical chamado throat, que alguns falam brincando que é tipo um country, um sertanejo sul-coreano, mas que naquela época, em 1910, tinha letras muito bem politizadas que refletiam sobre a cultura, o folclore e o passado recente da Coreia, num som que era ao mesmo tempo romântico e brega e ao mesmo tempo crítico. Eram abertamente contra a invasão e a ocupação japonesa no país, e por isso, é claro, foram censurados pelo governo. Acho que vale então um parênteses para quem não conhece o conflito. A Coreia foi dominada pelo Japão durante 35 anos e passou como colônia ocupada pelo vizinho. Teve seu idioma proibido e sua cultura reprimida, o que só foi acabar na Segunda Guerra Mundial com a derrota do Japão, o que dilacerou a cultura coreana, que logo se viu diante de uma nova guerra, a Guerra das Coreias, durante um intenso conflito de intervenções militares e culturais dos Estados Unidos e União Soviética nas duas Coreias. Para esse vídeo não ficar enorme, talvez em algum momento a gente possa fazer um episódio só sobre isso, mas em resumo o que você precisa saber é o seguinte: a Guerra Fria fez os Estados Unidos injetarem cultura, dinheiro e influência na Coreia do Sul. E Estados Unidos, que só sabe ser Estados Unidos e fazer o que faz Estados Unidos, decidiu, na luta contra o comunismo, apoiar um golpe de ditadura militar de extrema-direita na Coreia do Sul. O presidente Park Geun-hye, que tinha um histórico de repressão, foi apoiado abertamente pelos Estados Unidos e instituiu uma ditadura que foi de 61 até 79. Depois da ocupação militar, vem as ideias militares sobre cultura. O velho ideal carcomido de nacionalismo cultural apareceu por lá também. Repressão a novos ritmos, a estudantes e a todos aqueles que traziam e buscavam o novo, e um ataque sistemático na cultura. E então, como a dialética é implacável, a partir da repressão, uma coisa interessante aconteceu. Veio tudo dos Estados Unidos, inclusive rock contra a cultura e ideias revolucionárias contra a repressão. O rock chega à Coreia do Sul como opção de quebra de padrão via Estados Unidos. E sente só que doideira esse Beatles cover coreano que rolou naquela época. O rock coreano que se desenvolvia a partir dali, no entanto, era independente e tinha traços únicos. Misturar jazz, soul, rock psicodélico e possibilitar um espaço para a emergência de novos artistas sul-coreanos talentosíssimos. Shin Seung-jong, o padrinho coreano do rock, e provavelmente um dos maiores nomes da música e da essência de tudo que passou a ser jovem daquela década pra frente na Coreia do Sul. Misturar ritmos americanos e coreanos e ir contra o ultranacionalismo culturalmente imposto pela ditadura. A partir de Shin, uma cena cultural se formou e começou a incomodar. E então, o governo passou a persegui-los, bani-los do país, torturá-los e queimar os seus discos. Por exemplo, Shin foi preso e torturado depois de se recusar de fazer uma canção nacionalista sobre o presidente ditador. A música de Shin foi proibida no país de 75 a 1987 e decore seu nome. Ele será muito importante. Shin teve um filho, Shin Dae-shu. Eu acho impressionante como toda ditadura é burra. Lá na ditadura da Coreia, por exemplo, não podia ouvir rock. Quer dizer, não podia ouvir rock da Coreia do Sul. Rock estrangeiro podia, tava liberado. Porra de nacionalismo doidão essa porra, velho. Mas enfim, economicamente, patrocinada por Estados Unidos, foi neste momento que a base da economia da Coreia do Sul se formou. São os grandes monopólios familiares, comandados por famílias de modo hereditário no poder, que pagam políticos corruptos para o sistema funcionar. São as chaebols. Você com certeza já ouviu falar delas. Ou quem sabe esteja assistindo esse vídeo aqui num aparelho de uma chaebol. Desde aquela época, todo o potencial de negócios e de cultura estava na mão de pouquíssimos agentes. Toda a forma de cultura esmagada pela ditadura. O governo ditava o que era tocado na rádio e principalmente o que não era tocado. A Coreia do Sul se isolava no mundo cada vez mais até que, finalmente, com a pressão popular, sobretudo estudantil e fruto da cultura, veio 1987 e o fim da ditadura militar da Coreia do Sul. Era o período da democracia do governo de direita que sustentava a ditadura militar nos últimos anos todos. E assim, não sei, depois de 30 anos de ditadura, não tem muita gente a fim de investir em você, certo? Não é um grande cartão de visitas pro mundo você ser visto como alguém que perseguiu, torturou e matou jornalistas e artistas por mais de 30 anos na sua ditadura, certo? Então era necessário um intenso trabalho de propaganda para convencer o mundo de que a Coreia tinha mudado, de que a Coreia era diferente. Não por nenhum motivo que não os negócios. E tem forma melhor do que mudar a sua imagem de país do que a cultura? Soft power. E bem, acho que tá dando certo, né?
A Coreia do Sul pós-abertura entra num grande choque cultural, com a entrada de produtos estrangeiros, misturada com a liberdade da própria cultura sul-coreana, que estava há tantos anos reprimida na ditadura. É importante lembrar nesse período, por exemplo, que 78% da Coreia era analfabeta. Houve a extinção das leis que proibiam que o conteúdo cultural de outros países entrasse. E a partir disso, surgiu a necessidade de uma produção própria independente da influência de outras culturas. Em 1988, por exemplo, a primeira grande entrada cultural, as Olimpíadas de Seul, chegaram à Coreia do Sul e, como bem se sabe, países investem muito dinheiro para virar sede de Olimpíada por um motivo. Além das centenas de milhares de pessoas que visitam seu país e movimentam o turismo, a Olimpíada é um símbolo da emergência econômica de um país que quer mandar um recado para o mundo. Ó só, eu sou uma nação global aberta ao capitalismo, tá? Vem ver as minhas obras. E o mundo olhou de volta para a Coreia do Sul. Para se ter uma dimensão do choque cultural, até 1990 não havia um termo propriamente sul-coreano para dizer aquilo que era chamado de pop, como nós costumamos importar o conceito de pop dos Estados Unidos. Até 1992. Em 1992, uma banda aparecia na hora certa e no momento certo. Seu Taejeon Boys nasceu bem nesse momento de reviravolta cultural e apresentava uma forma de se pensar a música pop nacional que fazia muito sentido para o contexto do país. Misturar ritmos e influências culturais internas e externas, coreografias e grande apelo visual. Seu Taiji, que já tinha feito parte de uma banda importante chamada Sina Wave e que compôs o metal independente da Coreia do Sul, agora trazia o seu próprio novo som, misturando rock, hip hop, ritmos coreanos, mas que não tiveram um começo muito feliz. A banda foi num desses realities musicais da TV, do tipo Ídolos, e quando se apresentou, foi execrada pelos jurados. A pontuação do grupo foi muito baixa e a música foi considerada estranha, completamente sem futuro. Porém, em um só fim de semana, Seu Taejeon Boys foi absorvido pela Coreia e amado pelos jovens. Seu Taejeon era assunto na Coreia inteira. A juventude ansiava por esse tipo de som há tanto tempo. E não só a música, o jeito que se vestiam, o jeito que pensavam a política, o jeito que se posicionavam. Um novo momento se formava. Era o início da semente do que vai vir a ser o K-pop. A música, então, se divide antes e depois dessa banda. Em paralelo, o governo começa a exportar os produtos culturais criados no país nos anos pós-ditadura. Inicialmente, testa novelas e algumas bandas em países como a Malásia, o Japão, a Tailândia, para ir formando um público apaixonado na cultura da Coreia do Sul. Em 1995, o governo instaura medidas protecionistas na indústria cultural do país e cria programas de financiamento sul-coreanos, com o propósito de tornar a Coreia do Sul conhecida na comunidade internacional como o país das produções culturais. Para ganhar investimento do governo da Coreia do Sul, uma das exigências era que as indústrias nacionais investissem em produtos que pudessem ser exportados e consumidos pelo público lá fora. E isso talvez te explique por que o K-pop mistura coreano com o inglês nas suas letras. Com esses incentivos financeiros, o empresariado sul-coreano cresceu os olhos para a cultura de exportação, que passaram a ser grandes empresas focadas na criação de novos artistas. E sabe as chaeballs familiares criadas na ditadura? É óbvio que agora elas iam criar conglomerados de cultura. Por exemplo, a Daewoo, fábrica de automóveis, e a Samsung, que você certamente conhece o que faz, passou a subsidiar a criação de filmes sul-coreanos para exportação. E isso começou a dar retorno. A Ásia começou a consumir cultura sul-coreana. De qualquer modo, o que vai mudar toda essa história começa no ano de 1997. A crise financeira dos tigres asiáticos travou as indústrias dessa região e fez uma virada de chave na Coreia do Sul. A partir de 97, o que eram tímidas medidas econômicas virou projeto central. A política sul-coreana se voltou totalmente para o setor de entretenimento, contratando uma empresa apenas para lançar uma nova imagem nacional e uma estética cultural da Coreia do Sul. Eu falo que estética é importante, e se eu não me engano, eu já vi um canal aqui no YouTube que fala muito dessa parada de estética e política. É a fase ultracapitalista da Coreia, que demandava acumular capital interno e mercado nacional voltado para a exportação. Nascem, então, as bases do projeto Hallyu, ou Onda Coreana, formar o empreendimento cultural de indústria do governo sul-coreano para promoção e disseminação de conceitos positivos políticos da Coreia do Sul através da cultura. Houve, por exemplo, criação e patrocínio à escola de artes, como a Universidade Nacional de Artes Coreana, ou a Academia de Filmes Sul-Coreana, da qual, por exemplo, se formou Bong Joon-ho, que venceu o Oscar em 2020. Um investimento governamental que funciona, certeiro, entende? Nesse período também,
Outra gigante do entretenimento que nasceu foi a SM Entertainment, que desenvolveu uma estrutura de formação de ídolos do K-pop que é replicada até os dias de hoje. É o momento de criação dos idols. E no início dos anos 2000, bandas como Hot, Sis, Boa, que fazem muito sucesso no Brasil até hoje, passam por essa Academia SM, uma formação completa de todas as etapas de um artista que fica prontinho para a exportação da cultura nacional. Do ponto de vista público, o orçamento da cultura aumentou em 600%, e o Ministério da Cultura sul-coreana passou a ter uma pasta inteiramente exclusiva e dedicada ao K-pop. Nos anos 2000, o próprio Young Hyun-suk, que fez parte do seu Taejin Boys, criou a YG Entertainment. As Chaeballs estão em todos os lugares na Coreia do Sul. E com a ascensão do CJ Group, é a hora da onda coreana mundial. O governo passou a criar centros de cultura espalhados por todo o planeta. São 32 centros culturais espalhados pelo mundo para fomentar a cultura da Coreia do Sul. Você sabia, por exemplo, que São Paulo e Seul são cidades irmãs e têm projetos juntos desde os anos 2000? Sim, o Centro Cultural da Coreia do Sul fica em São Paulo e produz muitas atividades para jovens, de família sul-coreana ou não, que queiram apenas conhecer a cultura do país. Em meados de 2010, o K-pop virou o principal produto da cultura Hallyu. Apesar de já ter muitos fãs espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, ainda faltava alguma coisa para transformar o sucesso em nicho mundial. A Coreia queria a sua mãe assistindo o dorama na rede TV, lembra? E não coincidentemente, é no final de 2011, um fenômeno explode no mundo, fundando a segunda onda coreana. Oppan Gangnam Style. O ultra mega hit Gangnam Style, o primeiro vídeo do YouTube a atingir 1 bilhão de visualizações. E não era à toa. Quem produziu Psy por 8 anos foi a YG Entertainment, seu Taejin Boys. E apesar de não ser o grande representante do K-pop como gênero, da noite pro dia, o mundo inteiro ficou curioso sobre a música, os dramas, a moda, a novela, a língua coreana, por causa de Gangnam Style. Mas era a primeira música não cantada em inglês em muitos anos do topo da parada de sucesso. Isso não é pequena coisa, não. É valor na casa dos bilhões. O fim da hegemonia do inglês no top 1 por esse cara aqui. E dali pra frente a coisa só explodiu. Vivemos hoje a tal Hallyu 3.0, onde entrou também K-Food, comida coreana, moda, K-Fashion, e a entrada da moda sul-coreana também para os jovens e adultos do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E, sobretudo, escolas de língua sul-coreana começaram a brotar. Você já deve ter visto uma na sua cidade. Tudo isso motivado por um projeto político, econômico, cultural. Muito doido, não é? Eu acho muito doido. Influenciar várias áreas da sociedade em vários países a partir da criação de uma imagem refinada escolhida por você para fazer negócios. Por isso, visualidade e estética são coisas tão importantes pro K-pop, por exemplo. O K-pop é muito mais do que o conteúdo musical, entende? É uma indústria que abarca uma estética completa. Não tô falando só das camadas musicais, coreografia, maquiagem, cabelo, roupas e essas coisas, não. Que o K-pop também produz. Cada micropasso dos idols é calculado. Então, vamos falar de estética do K-pop. A cada novo comeback, como é chamada cada tour de apresentação dos idols de K-pop, um novo mundo estético é criado. Com o objetivo de criar uma mensagem única e coesa, cada grupo cria um conceito novo, um jeito de se comportar para cada era musical que representa algum álbum específico. Depois, as empresas que administram os grupos ficam responsáveis por vender essas imagens no maior número de mercados possíveis, aproximando os fãs do mundo inteiro de todas as etapas desse processo. Isso é o que os pesquisadores que a gente usou, que a fonte você pode consultar aqui embaixo, chamam de estética do pertencimento. A forma de lançamento, os álbuns colecionáveis, as histórias minuciosas de cada um, cada comportamento calculado de cada um dos idols, material impresso, souvenirs, cartas, para fidelizar o fã, vale tudo. O pertencimento é tão importante que o fandom, obviamente, ganha um nome. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, das ARMYs, das Blinks, das ONS. É legal de ver. Nos encontros de fãs, por exemplo, existe todo um universo de acolhimento dentro do K-pop. É muito mais do que a música. É um universo de produtos possíveis de consumo, falando com as suas identidades, com as suas dores, com o momento que você está passando da sua juventude, por exemplo. E isso explica porque grande parte da juventude mundial se converteu ao K-pop. É possível se sentir parte de um grupo, mesmo que esse grupo esteja do outro lado do mundo, quando a gente tá falando de sentimentos na arte. E tem grupo pra todo tipo de gosto. Tem do inocente ao mais meigo, clássico estereótipo problemático de adolescente estudante, ou os visuais mais maduros, sexys, góticos. E tem uma parada legal de se refletir.
as masculinidades sul-coreanas e os flower boys são diferentes da construção das nossas masculinidades. Há uma valorização e um culto a um outro padrão estético. Uma imagem mais andrógena, que se aproxima mais do que a gente chamaria de delicado. É o que prepondera na noção de beleza do homem sul-coreano. E muitas vezes esses idols são submetidos a práticas abusivas para a manutenção da sua imagem e que aqui, adivinha, são vistos como meramente viados. Sabe como é? Essa gente que pinta o cabelo. Mas já entrando no lado bad do K-pop, idols têm seus passos vigiados pelas empresas 24 horas por dia. Tem suas vidas nas mãos das gravadoras. O corpo dos artistas é abertamente um objeto de marketing. E essa estética e esse modo de viver que muitos fãs invejam, na verdade são pura ilusão, é apodrecida. Não surpreende, por exemplo, o fato de que a Coreia do Sul seja o líder mundial per capita de cirurgias no rosto. E não à toa, os casos de idols que atentam contra a própria vida, atrás de uma estética da perfeição, aumentam muito na indústria do K-pop. Uma sociedade cada vez mais exigente com seus idols, que acabam destruindo suas carreiras, vidas e famílias numa pressão psicológica absurda. Proibições de namoro, machismo nas empresas. E problemas muito severos acontecem nessa indústria do entretenimento. Até porque, por pregar essa estética do pertencimento, que é muito boa para a juventude em vários momentos, também do lado problemático, esse jeito tão fanático de se consumir o K-pop faz com que pessoas do mundo inteiro também pirem e entrem dentro dessa onda de busca por um padrão muito prejudicial a elas mesmas. Isso sem contar uma batalha da indústria de entretenimento que rolou lá no início dos anos 2000, quando K-pop e J-pop, o pop japonês, se pareciam muito em um aspecto: o uso da estética fofinha e ultra sexualizada que produzem coisas... Não sei, um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, sei lá, pede aí nos comentários. Mas em resumo, essa ideia de kawaii é um produto milenar do Japão. E existia um negócio chamado globalização rosa, que prega esse visual bobinho, fofinho do Japão, e que a Hello Kitty foi uma grande protagonista política, e que a Coreia do Sul e outros países asiáticos se embebedaram muito por um tempo. Mas esse assunto por outro vídeo. Até porque a partir da segunda onda coreana de 2011, a coisa mudou, foi pra outro lado. E como o país estava exportando tecnologia, era necessário também culturalmente exportar glamour, fancy, high-tech e uma estética meio cyberpunk, alta tecnologia, vida miserável. Bem ao estilo Coreia do Sul, começam a tomar vários grupos de K-pop. De alguma maneira isso também corresponde ao momento da indústria coreana de exportação. Uma fórmula robótica em busca de indivíduos perfeitos. Os idols seriam esse modo visual do que é a cultura sul-coreana desde os anos 90. Seres humanos cujas identidades são manufaturadas como bens de consumo. Os alunos das academias treinados desde os 10 anos de idade com profissionais de canto, performance, preparadores físicos, nutricionistas, tudo ao gosto da gravadora. Por exemplo, é tão estranho ver que os membros do BTS falam até com certo orgulho naturalizado do quanto eles são submetidos a práticas de 20, 15 horas de trabalho. Isso porque o BTS é uma banda muito politizada, diga-se de passagem. Mas idols são moldados para serem absolutamente perfeitos, milimetricamente calculados para a fama, o que gerou também uma indústria de problemas de saúde mental, até porque buscar tratamento tem sido visto como uma afronta à sociedade, uma desonra familiar. Enfim, nada diferente do que é aqui, né? E não à toa, a Coreia do Sul é um dos países com maior taxa de suicídio no mundo. Então é claro, dinheiro, glamour, fama, existe pro 1% do topo que vai ficar famoso. Os outros 99% também serão criados à base da prática abusiva, da escravidão de contrato, 10, 15 anos sem ganhar dinheiro pra nada. O K-pop é um business frio para essas indústrias do entretenimento. O que pra nós pode ser arte, música e sentimento, pra essas pessoas é só máximo lucro. E é claro que isso que eu tô falando não é nenhuma grande novidade pros fãs de K-pop. Muitos fãs, inclusive, têm vídeos ótimos sobre isso no YouTube. Vale a pena conferir depois desse aqui. Então eu tô falando dos problemas não pra desmerecer o K-pop, mas pra colocar o K-pop dentro do seu contexto político, histórico, econômico e refletir sobre os seus impactos no mundo. Você percebe o poder da relação entre cultura, soft power, estética e política? Então, se fosse pra resumir, essas são as 3 etapas do soft power coreano pra, a partir do K-pop, fazer sucesso no mundo todo e gerar negócios. Criar uma imagem da Coreia do Sul popular, alegre e tecnológica. Usar pra isso a cultura e a arte como forma de se perceber menos perigoso pros negócios do mundo. Disseminar
padrões coreanos. Trabalhar é para que outros países aceitem os costumes, os produtos, o idioma e as práticas sul-coreanas para se beneficiar socialmente e economicamente internamente no seu país. A ideia é que a partir da exportação dos produtos culturais, haverá uma facilidade para as empresas sul-coreanas penetrarem nos países. A melhor forma de fazer isso? Influência de celebridades. Não é conspiração saber que influencers, famosos, celebridades podem mudar os rumos políticos de um país. Artistas conhecidos internacionalmente causam grande impacto para as pessoas que acompanham. Se há uma legião de pessoas no mundo acompanhando cantores sul-coreanos, aumenta-se a chance de consumir todo o pacote positivo e comercial sobre a Coreia do Sul. Por isso que K-pop representa tanto a identidade do país Coreia do Sul 2024. Misturar melodia coreana com ritmo ocidental também nos negócios. Numa indústria que cresce, cresce, cresce e assusta algumas pessoas. Por isso, agora, para esse vídeo. Para essa trilha, para tudo que você tá fazendo. Se você tiver noutra guia, vem aqui e olha pra mim. Eu vou te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Sério. Vigilância contínua, contratos abusivos, dieta de padrão de beleza na cultura, investimento mandando em tudo. Ok, a indústria do K-pop tem problemas. Mas isso também não acontece na indústria brasileira. Isso também não é a regra na indústria americana de entretenimento. Será que isso não é só resultado e produto da indústria da arte em cima do lucro, dentro do capitalismo tardio que nós vivemos? E será que esse olhar exótico que temos para a indústria da Coreia do Sul não é só orientalismo da sua parte? Sei lá. Joguei. Artistas super ferrados com pressão, a indústria americana também tem. Jornada exaustiva que leva a muitos acidentes? A nossa indústria do sertanejo também tem. A decisão de quem faz sucesso na mão de pouquíssimas pessoas poderosas? Não preciso dizer, né? A gente só tá assistindo a repetição da fórmula da indústria cultural que vemos há, sei lá, 100 anos? Não é assim a distribuição da cultura no sistema internacional nos últimos anos? Não foi assim que funcionou na Guerra Fria? As pessoas olham chocadas para a indústria do K-pop e se esquece que isso aqui tá acontecendo no nosso quintal. Vale lembrar, por exemplo, que há 30 anos o mesmo cara tá nos topos das paradas de sucesso. E não é nenhum artista, é Max Martin, o produtor de Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Avril Lavigne, Jessie J, Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande. Todo mundo canta Max Martin. E no Brasil, quando a gente tinha o Rick Bonadil, que decidiu que faria sucesso ou que sumiria dentro da indústria. Então é lógico que a indústria do mainstream do K-pop tem muitos problemas, o que não quer dizer que o estilo não tenha arte e resistência, o que não quer dizer que o estilo não traga coisas excelentes de reflexão. Isso desde o início, lá nos anos 90, quando ainda era muito ligado ao rap, ao hip hop. E hoje continua? Com certeza você já ouviu as ações maravilhosas que as K-popers fizeram nas campanhas de Donald Trump nas últimas eleições, comprando todos os ingressos de um comício para gerar um fracasso público. Então, lembra do episódio de cultos e cultistas que fizemos aqui no canal há pouco tempo? Se não viu, vai conferir? Então, lembra que a gente disse que existem cultos saudáveis, existem comunidades e práticas saudáveis? Existem muitos grupos politizados de K-pop que são muito saudáveis para a formação da juventude. Mas é claro que um grupo ou outro tem os seus doidinhos. Todo grupo humano tem os seus fãs mais amalucados, né? Mas, pô, o BTS já foi pra ONU fazer discurso pra juventude, já doou $1 milhão pra organizações do tipo Black Lives Matter, e hora ou outra, quando tava na ativa, faziam discursos atacando políticos da Coreia do Sul, que inclusive, acho que você já percebeu ao longo desse vídeo, que é um país extremamente conservador e com histórico de extrema-direita gigantesco. Então agora, só pra colocar a cereja no bolo e você ver como a história é muito irônica, a ex-presidente da Coreia, que sofreu impeachment e muitas críticas de bandas de K-pop, era filha do presidente ditador que prendeu o pai do rock, Shin Jong-kyun. E lembra que eu disse que ele teve um filho na prisão? Esse filho fundou a Synawave, a banda de metal que eu falei que participou, Seo Taiji. Seo Taiji, o pai do K-pop, chama o BTS carinhosamente de filhos. BTS critica a presidente que tomou o impeachment e combate a política conservadora na Coreia do Sul. Doideira, né? Ou seja, não tem Seo Taiji sem Synawave, não tem Synawave sem Shin Jong-hyun, e não tem Shin Jong-hyun se não houvesse resistência política. A cultura de resistência política é sempre muito amarradinha. E todo o resto é só o seu olhar exótico de orientalismo. Essa é a indústria no capitalismo. Todo país tem suas estratégias de imagem. Isso não é muito maluco? Ou você acha que é à toa que a França é um dos maiores exércitos do mundo, mas você pensa na França como terra da amour e das baguettes?
Isso é soft power. K-pop é só mais um deles. E o Brasil? Qual tem sido o nosso incentivo na nossa indústria de soft power? Como a gente tem exportado a nossa cultura? Será que dá pra falar em outra onda brasileira em algum momento? Ok, nós já exportamos novelas, músicas, um artista ou outro. Mas será que há incentivo cultural de base pra isso acontecer? Será que é possível vislumbrar um mundo de cultura brasileira por aí? Eu avisei que esse vídeo não era só sobre K-pop. Mas sei lá, sobre como você e eu nos relacionamos com cultura. Então vá além de gosto ou não gosto de K-pop nos comentários e me diga aí quais políticas públicas precisam ser criadas para formar essa onda brasileira. Vamos conversar nos comentários. E por último, não saia ainda não. Eu preciso te falar que se você gostou desse episódio, mantenha o Normose existindo. Os nossos custos têm sido cada vez mais altos para investir na qualidade disso aqui. Então participa do nosso Telegram assinando nosso Catarse. Com qualquer valor você já faz a diferença. E se não puder, faz pelo menos um Pix. Ou pelo menos compartilha com alguém. Traga alguém aqui pra dentro pra crescer a nossa comunidade. É sério, eu preciso da sua ajuda. Não tô pedindo só de sacanagem, não. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ele foi feito com muito carinho e deu muito trabalho. Nos vemos por aí. É nóis e falou!